Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma resolução de prova aqui do canal do professor. Hoje eu vou resolver a prova do CH, um concurso interno da PM que aconteceu agora no início do mês de outubro de 2023. O conteúdo de matemática, o conteúdo de lógica vai ser totalmente discutido aqui. Vou mostrar as resoluções passo a passo, vou dar as dicas, as famosas dicas tavarianas. Espero que você aí do outro lado anote, veja a resolução, aprenda comigo para que juntos a gente consiga aí crescer no conhecimento da matemática. E é de verdade o grande problema da maior parte dos candidatos nos concursos públicos que prestam. Eu costumo dizer o seguinte: se você quer passar na prova, você quer ter garantida a sua aprovação, cai a matemática? Então é ali que você vai ter que focar um pouco do seu esforço, tá bom? O intuito do professor aqui sempre é divulgar o meu conhecimento para que você consiga superar as dificuldades. E não seja somente um aluno, seja também um estudante. Reveja, refaça, entre em contato comigo caso tenha ficado alguma dúvida, que eu me comprometo a te ajudar. O melhor caminho para conversar com o professor é aqui nos comentários, mas tem também o Instagram. É a mesma coisa, Prof. Edu Tavares. Espero ver você lá também, porque diariamente eu posto conteúdo de matemática e de raciocínio lógico. Já falei demais, sei que você não pode perder tempo, então bora ficar pequenininho e sair resolvendo essas questões. A prova já iniciou com o conteúdo de matemática e a questão que apareceu, a primeira foi: adicionando-se as medidas do lado de um terreno retangular que está à venda, tem-se como resultado 322 metros. Se esse terreno tem a largura excedendo o comprimento em 11 metros e o preço de venda do metro quadrado desse terreno está avaliado em R$ 150, então é verdade que o preço de venda do terreno está avaliado em... Então isso aqui é uma questão de geometria plana. Vai trabalhar com a figura plana, que é um retângulo. Então já tem que lembrar tudo do retângulo. Os lados paralelos, os lados opostos são paralelos, o ângulo interno é de 90 graus. E eu tenho que saber o quê? Duas coisas ele pediu nessa questão aqui: perímetro e área. Aonde está a informação do perímetro? Ele fala adicionando-se as medidas dos lados de um terreno retangular. Então ele está falando o seguinte: eu somei todos os lados, então eu estou buscando o perímetro. Ele fala que o resultado é 322. Então ele está te dando quanto vale a soma de todos os lados. E diz mais uma coisa: ele fala que um lado excede o outro em 11 metros. Ele fala que nesse caso é a largura que excede o comprimento. Então vamos chamar o comprimento de x e vamos colocar o que? O x, que é o valor que eu tenho lá no comprimento, mais o que ele excede, que é 11. Então a largura vai exceder, vai ser maior que o comprimento em 11 unidades, né? 11 metros. Fechou? Então aqui eu já tenho todos os elementos para calcular essa questão. Por quê? Esse lado é oposto, ele tem o mesmo valor. Esse lado aqui em cima é oposto, ele tem o mesmo valor. Observando aqui, eu já consigo calcular todos os lados para obter o perímetro, certo? Então vamos lá, vai ser x mais x mais x mais x, 4x, 11 com mais 11 vai dar 22, e isso ele falou lá no começo da questão que vale 322. Vamos isolar a variável, esse cara vai passar para o outro lado subtraindo, logo 4x é igual a 322 menos 22, que vai dar 300. O 4 passa para o outro lado dividindo, e agora é dividir 300 por 4. Ficou na dúvida? É a metade duas vezes. Metade de 300, 150, metade de 150, 75. Mas se fizer a divisão aqui, não tem dificuldade. 30 dividido por 4 dá 7, 7 vezes 4, 28, para 30 sobra 2, coloca o 0, vira 20, 20 dividido por 4 vai dar 5, 75. Calculado o valor de x. Então, esse valor agora para a gente, ele é 75. E esse valor aqui para a gente, agora, ele é 75 mais 11, que vai dar 86. Ele fala que o metro quadrado é R$150. E ele quer o valor do terreno. Então, eu vou ter que descobrir toda a área e multiplicar pelo valor do metro quadrado. Então, a gente já vai fazer direto. Ó. Vamos fazer o seguinte, ó, valor do terreno. É a área que eu sei que é base multiplicando a altura. Lembrando que aqui é 90 graus, então a altura pode ser considerada esse lado. Então, é a base vezes a altura, é lado vezes lado, isso aqui vai dar o valor da área do terreno. Como eu quero o valor do terreno inteiro, eu já venho multiplicando direto por 150. Então, a área vezes o valor do metro quadrado. A resposta desse produto é uma continha, vai ter que fazer lá. Então, para não tomar o seu tempo, peço que você faça essa conta, mas multiplicando todos os valores, eu chego na resposta da letra A, R$ 967.500. Nossa, tá difícil de falar aqui. Tranquilo? Uma questão, então, que explorou aí conceitos de geometria plana, perímetro e área.
e é um conteúdo muito, muito cobrado nas provas da VUNESP. Quase sempre está em todas as provas. Questão número 2. A quantidade de refeições servidas na segunda semana do mês anterior no refeitório de uma instituição militar de formação foi igual a 286. O número 10% maior que a quantidade de refeições servidas no mesmo refeitório na primeira semana do referido mês. A diferença entre o número de refeições servidas naquelas 2 semanas foi igual a... Cuidado com esse tipo de questão. Eu preciso entender muito bem o que a questão está falando para mim. Ela está falando que 286 é 10% maior do que foi no mês passado. Então, se eu falo para você que esse mês eu recebo 10% a mais do que eu recebi mês passado, eu estou recebendo o quê? 110% do mês passado. Então, quando eu falar 10%, eu estou maior e te der um número, esse número ele é o que eu já tinha antes, 100%, mais essa porcentagem que eu acresci. Então, eu vou ter que a refeição dentro da porcentagem é quanto? 286 na porcentagem de 110. Quando eu preciso saber quantas refeições eu tive mês passado para poder fazer a diferença, eu vou calcular realmente o 100% e vou chamar isso de x. Multiplicando em cruz, eu vou ter o 110 multiplicando x, vai dar 110x igual a 286 vezes 100. Vocês vão perceber que eu, professor, não multiplico. Eu sempre vou colocando as continhas porque eu tenho como experiência dizer para você que todos os números são amplamente simplificáveis. Quer ver um exemplo nessa questão? Esse zero, você já vai direto com esse zero. Toda vez que você tiver o 11 embaixo, olha para cima e vê se tem algum número que o valor que está no meio é a soma dos dois números nas extremidades, nas pontas. Por exemplo, aqui, ó, 2 e 6 é quem está nas pontas. Quando eu somo 2 mais 6, não vai dar 8? E ele está no meio. Por que isso é bom, professor? Porque você pode garantir, quando isso acontecer, que esse número, na verdade, é 26 vezes 11. Olha que bonito. Então, toda vez que no meio eu tiver a soma das pontas, é o que está na ponta vezes 11. Um exemplo aqui, só para te ajudar. Ó. Você pegou isso aqui, 341. Você pode ter certeza, como tem o 4 no meio, esse número é 31 vezes 11. Isso ajuda muito porque quando você enxerga isso, você divide o 11 pelo 11 e sobra o 26. E 26 vezes 10 vai dar 260. Olha como você fez uma divisão, na verdade uma multiplicação com divisão, muito rápido. E, gente, isso cai demais nas provas. É demais. Então, essa dica ela é muito útil. Ela vai te poupar um tempo enorme e vai te dar certeza de que você calculou certo. É certeza. Beleza. Então, o que eu descobri? Que no mês anterior eu tive isso aqui. Ó. Então, no mês anterior, a gente teve 260 e... Opa, mês não, né? Na semana. E na semana seguinte, que começa o problema, eu tive 286. Ele quer a diferença do número de refeições servidas naquelas 2 semanas. É 286 menos 260. Rapidinho, chega aqui na resposta, a letra B, 26. Então, nessa questão, o que é importante você gravar, você associar, deixar guardadinho no seu cérebro. Se eu falo que um valor é 10% do que eu tinha antes, então essa porcentagem ela cresce na porcentagem de 100%, 110. Se eu falasse que era 25% maior do que o mês anterior, 125. Então é o que eu já tinha, mais o que foi maior. E isso eu associo ao valor que eu estou dando dentro da regra de 3. Beleza? E também aqui a divisão por 11, que sempre ajuda muito, muito mesmo. Acredite no professor. Vamos para a questão número 3. Com a quantidade de objetos do tipo A e de objetos do tipo B que se tem, é possível montar 40 kits contendo cada um 3 unidades do objeto do tipo A. Já vamos colocar aqui então. Aqui eu vou ter tipo A. Ele vai conseguir montar 40 kits com 3 objetos. E ele fala aqui e 4 unidades do objeto do tipo B. Então B vão ser 40 kits vezes 4. Aqui é tranquilo, porque está dando aqui a quantidade de objetos que ele tem. Muito bem. Sem sobrar objeto algum. Ótimo. Então, o número que eu tenho é esse número mesmo que vai vir do produto deles. Não sobra nada, não tem resto. Então, é multiplicar, você tem a quantidade de objetos. Perfeito. Para montar 60 kits de forma que cada um contenha uma unidade a menos de cada tipo de objeto, sem sobras, deve-se acrescentar ao grupo
ao grupo original de objetos, a gente vai ter que discutir nas alternativas. Mas vamos pensar aqui então. O A, eu já garanto que no A eu vou ter 120. Ótimo. Já garanto que do tipo B, né, o kit B aqui com unidades do tipo B, eu vou ter 160, que nada mais é que esse produto aqui. Agora eu vou para a situação 2 do problema. Nas situações 2 do problema, eu vou querer montar 60 kits, mas com uma unidade a menos do que eu usei antes. Então aqui eu estava usando 3, então eu vou usar uma unidade a menos, eu vou usar o 2. Esse kit 2, vamos pensar aqui vamos colocar uma indicação aqui, situação 2. Então na situação 2, o kit 2 vai ser também de 120 unidades. E o kit B2 aqui vai ser o quê? Ele vai ser 60 kits, só que com uma unidade a menos. Então eu vou ter 3 para colocar aqui agora. Então o kit do item 2, o segundo kit, vai me dar 180. Como não tem sobra também, é esse número que já me atende. Então eu tenho que ter 120 para dividir em 2 unidades e 180 para dividir em 3 unidades, formando aí 60 kits. Beleza? O que ele vem falar aqui? Somente 20 objetos do tipo A? Não, eu não preciso acrescentar nada no A, porque ambos deu 120. O 120 resolveu lá no começo e resolveu aqui também. Então no A não precisa mudar nada. 15 no objeto tipo A? Não é. 10 do tipo A também não é. 5 do tipo A também não é. Só pode ser a letra E. E vamos ver se é a letra E mesmo. Somente 20 objetos do tipo B. Verdade, eu tinha 160 na primeira situação e tenho que ter 180 na segunda situação, 20 a mais. Questão aí também bem tranquila. Questão número 4. Uma verba de 18,4 milhões será dividida entre 3 secretarias municipais, A, B e C. A Secretaria B receberá 0,25 milhões a mais que a quarta parte do valor que receberá a A. Então vamos lá. Vai ser 0,25 a mais que receberá do que a quarta parte do valor A. A Secretaria C receberá 0,6 milhões a menos que o triplo do valor de B. Nessa divisão de valores, né, o valor que a Secretaria C receberá a mais do que a Secretaria B, então eu quero no final saber quanto C é maior que B. Então vou ter que achar os dois valores, tanto de C quanto de B. Ótimo. Aqui é uma questão sistema, uma questão que vai trabalhar equações dentro de uma coisa chamada sistema. Por que sistema? Porque aquilo que eu achar de valor de A, de B e de C tem que satisfazer as 3 equações. Mas tem 3 equações aí, professor? Provavelmente sim. Vamos ver. Se ele deu 3 variáveis, tem que ter 3 equações. Então, se ele fala que é 18,4 milhões para dividir, quando eu somar quanto cada secretaria vai receber, tem que dar o total do dinheiro dividido. Concorda comigo? Beleza. Aí vamos ver as outras relações que ele fala. Ele fala que B receberá 0,25 milhões a mais que a quarta parte do valor A, da secretaria A. Então, B receberá um valor igual, então o igual fica escondido ali, mas receberá um valor igual a 0,25 a mais que a quarta parte de A. O professor escreveu assim, mas você podia fazer um quarto de A que dava no mesmo. Muito bem. Ele fala que a Secretaria C receberá um valor igual a 0,6 milhões. Você não pode fazer 0,6 menos, que vai dar super errado. Vai dar erro com o sinal. Se eu falo que eu recebo 50 menos que você, vai pegar o seu valor, tirar 50, que é o que eu recebo. Toda vez que eu falo que é A menos, eu preciso colocar o valor maior primeiro. Então, quem é o valor maior? O triplo do B menos o 0,6. Agora sim, o C ele é 0,6 a menos que o triplo de B. Quando é soma, não faz diferença, tá? Mas a diferença faz. Brincadeira, não faz diferença, a diferença faz. Mas beleza, tá aqui. Por que eu monto um sistema? Justamente pelo que eu falei. O que eu colocar o valor de A, B e C aqui, tem que dar certo quando eu colocar o B e o A aqui, tem que dar certo quando eu colocar o C e o B aqui. Então a gente vai ter que relacionar essas 3 variáveis nesse universo. E como é que a gente faz isso? Vê que letra mais aparece. O B apareceu nas 3, então é o B a chave dessa questão. No lugar do A, eu não vou mais ver o A, eu tenho que dar um jeito de ver o B. E como é que eu faço isso? Isolo o A. Então eu vou vir aqui, ó, e vou passar esse 0,25 lá para o outro lado. Ele vai negativo. Certo? Então se eu passei o 0,25 para o outro lado, o A sobre 4 está sozinho. Então ele vai aparecer sozinho aqui, ó. Essa pessoa, você está doido? Ele está do lado direito, você pôs do lado esquerdo? É uma igualdade. Você tem 4 de um lado e 4 do outro. Se você inverter, continua sendo 4 igual a 4. Então eu já inverto para facilitar nosso desenvolvimento na questão.
Muito bem, então o 25 foi para o outro lado, vamos esquecer, então fica B menos 0,25. Vamos continuar operando aqui. Aqui é uma soma de fração, eu tenho o 4 embaixo, não tem ninguém, é o 1, não tem ninguém, é o 1. Tem que tirar o mínimo, mas eu vou ensinar para você fazer isso rápido. Você olha o seguinte, quando for um número e o resto for tudo 1, é bem tranquilo. Quem tem esse número, você não multiplica por ele. Então o nosso número é o 4. O A, ele tem o 4 embaixo, então eu não multiplico, fica o próprio A. O B não tem o 4 embaixo, então você multiplica por 4, fica 4B. Menos, porque o sinal nunca vai mudar. O 4, esse aqui não tem o 4 embaixo, então ele multiplica pelo 4. Se eu fizer 25 vezes 4, vai dar 100. Como tem duas casas, fica 1. Então essa é a resposta que eu vou ter. Ó. E por que isso é bonito? Porque no lugar do A, você não vai ter mais o A, você vai ter 4B menos 1. Beleza? O C aqui já deu pronto, ó. Não precisa fazer nada, o C já está isolado. Então no lugar do C aqui nessa equação, você vai colocar 3B menos 0,6. Já está resolvida a sua conta. Você já está indo para o final da solução correta. Vamos lá, no lugar do A, eu vou pôr esse carinha aqui. Então vai ficar 4B menos 1. O B você vai manter. No lugar do C, você vai pôr esse aqui. 3B menos 0,6. Somei tudo isso aqui, que era o ABC, tem que ser igual a 18,4. Vamos somar as variáveis, né? 4B mais B mais 3B. Somando esses carinha aqui, eu vou ter 8B. Menos 1 com menos 0,6 vai dar menos 1,6. Já vamos passar para o outro lado, somando. 18,4, professor. Peraí. 18,4 somando 1,6. Logo, eu vou ter que 8B é igual a 6, soma aqui vai dar 19, mais 1, 20. Vou deixar ele já inteirão aqui. Vai ficar B igual a 20 sobre 8. Vamos dividir. 20 dividido por 8 vai dar 2,5. Aí a metade da metade. Né? Não, a metade da metade da metade. Né? Então, dividimos 20 por 8, 2,5. Tranquilo? Então, esse é o valor do B. Mas ele não quer o valor do B. Ele quer saber o quanto o C recebe a mais do que o valor B. Descobri que o B é 2,5. Então, agora eu vou calcular o valor do C. C vai ser o quê? O triplo de B. Então, vai ficar o triplo do B, que é 2,5, menos 0,6. Então, o triplo de B vai me dar 7,5. Opa! 7,5 menos 0,6. Então, o C vai ser o quê? Tira 0,6 daqui, vai me dar 6,9. Agora, vamos fazer o que a questão quer. Ela quer C menos B. Então, vai ser 6,9 menos 2,5. Subtraindo aqui fica 4. Subtraindo aqui fica 4. 4,4 milhões. Uma coisa que o professor diz aqui nos comentários finais dessa questão. Vai fazer prova da VUNESP? Faz esse exercício. A prova da VUNESP cobra esse conteúdo frequentemente. Então, não deixe chance de perder uma questão que é simples. Monta as equações, vê que letra mais aparece e faz todo mundo ficar em função dessa letra. Vai dar super certo. Sempre. As idades de 3 pessoas formam uma progressão geométrica de razão 2. Sabendo-se que a média aritmética simples dessas idades é de 28 anos, é correto afirmar que a diferença entre a maior e a menor das idades é de... Gente, questão na VUNESP de PA e PG geralmente aparece com 3 termos. O que eu ensino aos meus alunos? Falou em PG, PA de 3 termos. Você sempre vai travar o termo do meio e vai fazer o que a questão pede. Como essa questão é PG, você vai fazer vezes a razão, que dá x vezes 2. No caso vai dar 2x, mas eu vou deixar desse jeito por enquanto. E aqui você faz dividindo a razão. Vai ficar x sobre 2. Sempre a gente monta a PA e a PG dessa forma. Travo do meio, se fosse PA, era x mais a razão para vir depois. Para antes, x menos a razão. Como é PG, onde a relação é de vezes, né, para achar o próximo valor eu preciso multiplicar, eu travo do meio. Para ir para quem está para frente, eu multiplico para a razão, pela razão. Quem está antes, eu divido. Gente, fez isso aqui, é sucesso. É sucesso. Não tem como errar mais a questão. Por quê? Eu tenho essa relação, que é a relação que me fala que é a PG. Fiz ela, PG de 3 termos. Gravei. Putz, eu vou deixar salvo aqui. Como é que seria isso algebricamente? X sobre Q, X vezes Q. Isso para PG.
Ah, professor, então ajuda aí, dá o da PA também aí para deixar anotado aqui. Dou também. PA seria o quê? Cavo do meio, quem vem depois, x mais r, quem vem antes, x menos r. Olha que bonito. Fez isso aqui, você acerta. Então tá aqui, ó. PA de 3 termos, PG de 3 termos. Ele falou que se eu somar isso aqui, eu vou ter a média. E o que é a média? Vamos já colocar bonitinho aqui, é x, vai ficar 2x, né? Não x vezes 2, vamos pôr 2x, que é muito está acostumado a enxergar. Se ele falou que ele está falando que somou e a média deu 28, então eu somo as 3 idades e divido por 3. Isso vai ser igual a 28. Como lá é no sistema, aqui também é um sistema. Não tem como fugir. Então o que eu vou fazer? Para não ficar nessa divisão de fração, esse 3 eu vou passar para o outro lado multiplicando. Aqui ele está dividindo, do outro lado ele vai estar multiplicando. Vocês vão perceber o que eu já falei, eu não faço a conta, eu só deixo montado. Aqui eu vou somar x mais 2x, vai me dar 3x. Então eu vou ter x sobre 2 mais 3x igual a 28 vezes 3. Aqui, ó, a mesma regrinha do outro exercício. Pra você ver como cai bastante. É o 2, 1 e 1. Como é que funciona mesmo? Quem tem 2 eu não multiplico, quem não tem eu multiplico. Então eu vou ter x, aqui não tem 2, multiplica 6x. Aqui não tem 2, eu vou deixar representado. Vou somar esses dois aqui. Isso vai me dar 7x igual a 28 vezes 3 vezes 2. Agora o 7 passa dividindo. Olha porque é bonito deixar sem multiplicar. Se você tivesse multiplicado, você não veria essa divisão tão besta, que é 28 dividido por 7, tabuadona fácil, que vai dar 4. Agora eu posso multiplicar, porque aqui tem 6, né? 4 vezes 6 é 24. Ou faria 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Aí fica a seu critério. Mas eu descobri o quê? Que x é igual a 24. Toma cuidado. Ah, não tem, graças a Deus. Porque às vezes o 24, né, o x aparece aqui, e tem resposta aqui geralmente na A. Aí você vai lá e vê o 24x. É o x, a resposta é x, mas marca o 24. Não faz isso. Prova de matemática, quando tiver x, tudo o professor está falando. Você chegou no x, respira. Respira. Ó, deixa eu ler o problema. Eu quero o quê? A diferença entre a maior e a menor das idades. O x está aqui, é 24. O que vem antes é 24 dividido por 2, vai dar 12. O que vem depois é 24 vezes 2, vai dar 48. Então, as idades que eu tenho é 12, 24 e 48. Ele quer a diferença entre a maior e a menor idade, que vai dar 36. 36 anos, letra E, é isso mesmo. Ah, professor, eu fiz por tentativa. Eu peguei, coloquei um valor 10, fez 20, depois fiz 40, somei e não deu certo. Aí eu peguei 12, beleza, pode fazer. O professor não é contra você tentar fazer por tentativa e erro. Obviamente que o nosso objetivo na prova é acertar a questão. E vale tudo, até chutar. Não vale colar, né? Vale chutar, vale contar com Deus, sei lá. Mas nas resoluções que eu faço, eu sempre desenvolvo todos os cálculos. Que é para você chegar no dia da prova, não ficar com o coração acelerando, porque depende de ficar olhando as alternativas. Obviamente, não conseguir lembrar uma fórmula, não conseguir lembrar uma relação, usa as alternativas. Super válido. Eu faria 10, 11, 12, faria, né, tentaria aproximar um valor ali e ir embora. Beleza? Vale também. Em um grupo de 60 pessoas, 13 já viajaram para a Espanha e para o Canadá. Ah, aqui já é conjunto, né? 5 não viajaram para a Espanha e tampouco para o Canadá. O número de pessoas que viajaram somente para a Espanha excede em 6 o número de pessoas que viajaram somente para o Canadá. Escolhida aleatoriamente uma pessoa desse grupo, a probabilidade, não é probabilidade, de a pessoa escolhida já ter viajado para o Canadá será de... Bom, probabilidade. Probabilidade a gente vai falar já já, também é um assunto que você pegou o edital da VUNESP, leu e está escrito lá probabilidade, a probabilidade de cair é de 100%. A VUNESP gosta muito de questões de probabilidade. Raramente tem prova que ela não aparece, tá? Então o que a gente vai fazer? Por que eu falei que é uma questão de conjunto? Porque está falando Espanha e para o Canadá. Isso me dá a noção de conjuntos, tá? Eu vou colocar E de Espanha, C de Canadá, e esse carinha que está bem aqui, ó, ele é o E. O E é a região de interseção, é o que é comum a dois conjuntos. Então toda vez que eu falar o E, relacionado a 2 ou 3 ou 4 elementos, o espaço em comum a todos eles é onde eu coloco o valor que eu estou falando. Então ele está falando o seguinte, ele fala que 13 pessoas já viajaram para a Espanha e para o Canadá. Então eu sou obrigado a pôr 13 aqui. Ele fala que 5 não viajaram para a Espanha e tampouco para o Canadá. O que ele está te falando?
Eu tinha 60 pessoas, eu vou ter que tirar 5, vai me dar 55. Ou seja, esse universo de Espanha e Canadá tem que conter 55 pessoas. Então, quem habita esse universo de Espanha e Canadá, a soma tem que dar 55. E provavelmente eu vou ter que usar esse valor, tá? Ele fala também o seguinte, o número de pessoas que viajaram somente para a Espanha, o somente é esse espaço aqui, ó, é quem está aqui dentro. São os elementos que estão só desse lado, porque quem está desse lado pertence somente à Espanha. Excede em 6 o número de pessoas que viajaram somente para o Canadá. Então, vamos chamar o Canadá de X, e quem está na Espanha excede quem viajou para o Canadá em 6. X mais 6. Então, X aqui, X mais 6. Aqui já ficou claro que eu vou ter que usar o 55. Por quê? Eu vou somar o que tem aqui com o que está entre os dois, com o que tem aqui, que é quem foi só para o Canadá, e vou igualar a 55. Parabéns! Então, vamos lá. X mais X, 2x, mais 13 mais 6, 19. Essa soma tem que dar 55. Vamos lá, vamos isolar para o outro lado, ele vai negativo. Então, 2x vai ser igual a 55 menos 19. Conta de menos, eu sugiro sempre faça aqui no cantinho do seu rascunho. Então, vai ficar o quê? X é igual, tira 10, fica 45, tira 9, fica 36 sobre 2. Logo, o seu x vale 18, a metade. X é esse cara aqui, ó. Então, dentro desse universo eu vou ter 18 pessoas. Só para a gente ficar brincando, aqui vai ter 18 mais 6, 24. Se eu somar tudo, vai dar esse 55. Vamos agora falar da probabilidade. O que é uma probabilidade? A probabilidade de qualquer evento acontecer é eventos favoráveis. Então, o que é? É o que eu quero ver acontecer. É aquilo que eu quero que aconteça. Nesse caso, eu quero que a pessoa tenha viajado para o Canadá. Sobre o quê? Os eventos possíveis. Se vocês vão estudar, vocês vão ver também o pessoal colocar um joguinho da velha, assim. Tá? São todos os eventos favoráveis, todos os eventos possíveis. E tem questão, né? Tem apostila, livro que traz o quê? Eles chamam esses eventos possíveis de espaço amostral. Eu não posso confundir com amostra. Amostra é parte. Espaço amostral é tudo. Espaço é o universo. Tá? Então, eu tenho que ver o seguinte. Quantas pessoas existem no meu problema? Esse é o seu universo. Então, na progressão, ou na probabilidade de progressão, na probabilidade de acontecer, eu tenho um universo de quantas pessoas? 60. Isso que ele falou que para você considerar como o seu universo, o seu espaço amostral, os seus eventos possíveis, 60 pessoas. Tem aqui, ó, duas respostas com 60. Cuidado, pode simplificar. Ele quer saber quantas já foram para o Canadá. Você não pode pôr o 18 aqui, não é 18. Ele quer que tenha ido para o Canadá. Para o Canadá é todo o conjunto Canadá que eu tenho aqui, ó, todo mundo. Então eu vou ter que somar o 18 com o 13, que vai dar 31. A resposta é 31 sobre 60, letra C. Então é 31 pessoas que são favoráveis ao problema terem ido para o Canadá sobre 60. Cuidado que se eu tivesse falado somente para o Canadá, aí eu teria que colocar o 18 sobre 60. Tá bom? Então, é isso aí. Questão simples, envolveu o conjunto, PA, questão maravilhosa. E aquilo lá. Se você não entendeu, entre em contato com o professor. E se gostou, opa! Se gostou, deixa um joinha aí para poder ajudar o professor. Mas, na verdade, eu não estou aqui para que você me ajude. Eu estou aqui para te ajudar. Espero que você esteja gostando dessa resolução. Aí, realmente, está gostando, curta, se inscreva. Toda semana eu vou resolver uma prova aqui. Em breve vão vir os conteúdos separados. O professor vai fazer cada um dos tópicos dos conteúdos de soldado, sargento, PM, oficial e o CH. Vou encher o meu YouTube aqui de tudo que eu sei para te ajudar a passar na prova de matemática e raciocínio lógico para a PM de São Paulo. Vamos seguir. Questão número 7. Em uma progressão aritmética, o quinto elemento é 4 e o nono elemento é 32. Adicionando-se os 10 primeiros elementos da sequência, tem-se como resultado, olha que bonito, essa prova trouxe PA e PG. Não tem como você não estudar os dois conteúdos? Não, não tem. Então vamos aqui falar um pouquinho sobre progressão aritmética, um pouco mais do que aquele outro. Naquela outra eu me preocupei mais em falar sobre a progressão geométrica de 3 termos. Nessa eu vou falar sobre PA, tá bom? Vamos pensar o seguinte, vamos primeiro escrever os 10 valores. Então vai ser aqui 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que eu sempre chamo os elementos pela posição, né? Então, o elemento A1, A2, o terceiro é o A3, o A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. Eu recomendo que sempre faça isso. Se a questão está te falando de 10 termos, escreve os 10 termos aqui, porque talvez aqui a gente já resolva ela sem ter que usar a fórmula da soma. Ele fala para mim que o quinto elemento é 4. Então, aqui na posição A5, eu vou pôr o 4. E que o nono elemento é 32. Eu vou pôr o 32 aqui. Ele quer a soma dos 10 elementos. Muito bem. A gente pode usar a fórmula de PA. Ele fala que AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu não gosto que o aluno grave essa fórmula porque, bom, é bom gravar, claro, é uma fórmula a mais que pode ser usada dentro de um conceito, mas questões de PA que pedem a fórmula é muito pouco. O que eu gosto é o seguinte, se você está no A5 e quer chegar no A9, então você escreve como A9 sendo quem? Partindo do A5, você soma o que falta para dar 9 na razão. Então aqui sempre essa soma vai ter que dar o que você quer. Então 5 mais 4 dá 9, é o termo que você quer. Montou, você consegue resolver a questão. Mas tem uma dica aqui, que ela é a melhor de todas. Sempre, escuta o que você está falando, sempre. O valor central, o valor que está no meio entre dois números, é a soma dos dois dividido por 2. É a média aritmética desses valores. Olha só, o A7, ó, ele está no meio. Por que ele está no meio? Tem 2 para cá é o 4, 2 para cá é 32. Então o que você faz? Soma o 4 com 32, 36. Divide por 2, 18. Então eu já calculei. Professor, mas vai ajudar? Vai. Faz de novo. Você não quer calcular esse número aqui, ó? Entra no meio, entra entre o 4 e o 18, soma os dois. 4 mais 18, 22. Divide por 2, vai dar 11. Isso é muito bom. Muito bom. Por quê? Daqui para cá é PA. Então, eu somei quanto para chegar aqui? Eu somei 7. Daqui para cá eu vou somar 7. É mesmo, deu 18. Daqui para cá eu vou somar 7. 18 com 7 vai dar 25. Daqui para cá eu vou somar 7, vai dar 32. Daqui para cá eu vou somar 7, eu vou chegar em 39. Olha que bacana. Nossa, então resolvi minha vida. Calma, porque ele quer a soma. Aí você tem duas opções. Desenvolver os números e somar, ou desenvolver o primeiro para jogar na fórmula da soma. Lembrando que a fórmula da soma é quem? É o A1 mais AN vezes N dividido por 2. Eu acho que você vai perder mais tempo usando a fórmula do que fazendo os números e somando. Então vai ficar a seu critério. Então, se para cá, se para a direita eu estou somando, para ir para ver quem estava antes, eu subtraio. Até falei isso lá quando eu fiz a questão de PG. Então eu vou fazer o quê? 4 menos 7 vai dar menos 3. Certo? Então, menos 3 aqui. Então, menos 3 com mais 4 daria... O menos 3 com mais 7 daria 4. Então, aqui é só a questãozinha de treinar as relações. Aqui, ó, menos 7 vai dar menos 10. Menos 7, menos 17. Menos 7, menos 24. Eu escrevi todos os termos. Se eu substituir na fórmula aqui, eu ganho a questão. Mas eu prefiro aqui, na aritmética, vou mostrar para vocês como eu faço. Eu pego valores que são pertos. Ó. 25 menos 24 vai dar 1. Esse valor que eu estou colocando é o valor que já saiu de lá. Ó, aqui, ó, o menos 18 com menos 17 vai também dar mais 1. Vamos ver mais um número que a gente pode usar aqui. Ó. O 11 com o menos 10 também vai me dar mais 1. O 4 com o menos 3 também vai me dar mais 1. E eu tenho para somar aqui o 32 mais o 39. 39 com mais 1 vai dar 40. 40 com 32, 72. 73, 74, 75. Letra B. Vamos de novo aqui, ó. 39 com mais 1, 40. 40 com 32 mais 1, 33 mais 34, 35. É 40 mais 35. Realmente vai dar 75. Bem mais fácil do que somar, multiplicar, dividir por 2. Era essa operação. E eu mostrei para vocês como é que eu faço, tá? Se você gostou, faça também. Beleza? Questão tranquila aí de PA. Então o professor também colocou as formulazinhas aqui, deu o bisuzinho de como a gente faz para achar qualquer termo. E vida que segue, a gente muito bom em matemática. Questão número 8. Um total de 10 soldados, sendo 4 sargentos e 6 cabos, precisam formar uma fila indiana, de modo que os 4 primeiros da fila sejam sargentos e os demais sejam cabos. O número total de maneiras distintas para formar essa fila é... Ah, professor, tem um problema, porque está falando 10 soldados e colocou 4 sargentos e 6 cabos. Bom,
eu fui sargento da Força Aérea. Eu saí da Força Aérea como um primeiro sargento. E na Força Aérea isso não vai ter tanto problema, porque quando eu era sargento, o meu pagamento vinha através de um soldo. Então, eu sempre fui um soldado. Soldado é aquele que recebe o pagamento em soldo. Curiosidade, vem da palavra sal, porque os militares romanos recebiam o seu pagamento em sal, então eles eram soldados, né? E depois virou soldado. É um momento histórico. Então, cabe um recurso aqui? Cabe. Se você errou, faz um recurso. Se você acertou, você não vai fazer recurso, né? Então, aqui a questão, por mais que ele tenha usado o termo soldado, ele está falando o seguinte, eu tenho 4 sargentos e 6 cabos, tá bom? Num total de 10 pessoas. Ele poderia ter colocado aqui militares, que ele é mais bonito, né? Mas talvez ele tenha estudado ali a história romana e ele falou, né, que eu vou usar aqui contexto histórico e todo mundo que recebe um soldo é um soldado. Vamos seguir então. Precisam formar uma fila indiana, de modo que os 4 primeiros da fila sejam sargentos. E, gente, isso é o mais importante nessa questão. Quando eu coloco o E, a ideia que eu vou ter é de multiplicar. Por quê, professor? Porque isso aqui é uma questão de análise combinatória. Essa prova foi bem legal nesse contexto. Ela trouxe muitos conteúdos do segundo grau. E, assim, se você estudar, você consegue fazer essa questão sem dificuldade. Toda vez que eu crio um evento e uso o E, eu vou unir o que eu estou falando através do produto. Eu vou usar o princípio multiplicativo. Ainda vem lá do princípio fundamental da contagem. Então, o E, você multiplica. O OU, você soma. Então, não tem OU aqui, eu não tenho que somar. Eu tenho que multiplicar o que eu quero. Então, olha só, eu quero que os 4 primeiros sejam sargentos e os demais sejam cabos. Beleza? Então, vamos pensar o seguinte, os 4 primeiros da fila, eu vou desenhar aqui, ó. Eu quero que seja sargento. Quantos sargentos eu tenho para começar a formar a minha fila? Vou começar a formar essa fila. Eu tenho 4 sargentos, eu posso chamar o quê? 4 deles para ser o primeiro para estar em primeiro lugar na fila. Depois que eu colocar o primeiro sargento aqui, se eu olhar para lá, vão ter 3. Então, eu vou chamar dos 3, um para ocupar a segunda posição na fila. E aqui eu vou ter 2 e aqui eu vou ter 1. Então, isso aqui é o quê? É uma permutação. Mas eu não gosto. Eu gosto de imaginar na prática. Então, para ocupar o primeiro lugar, eu tenho 4 sargentos. Para ocupar o segundo lugar, eu vou ter 3 sargentos. Para ocupar o segundo lugar, 2. E para ocupar o último lugar, 1 sargento. Agora, eu vou colocar os cabos. Eu vou ter que usar todos eles. Então, eu vou ter que ter o quê aqui? 6 espaços para os cabos. Certo? Então, quantos cabos eu tenho para começar a colocar logo depois que eu coloquei os sargentos? 6 cabos. E aqui eu vou ter quantos? 5 cabos. E aqui 4, aqui 3, aqui 2 e aqui 1. Aí a questão é de vezes, é questão de multiplicar os seus números. Então você vai ter que fazer todas as contas que estão aqui, vai fazer 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. E a resposta é 17.280. Então, não era uma questão difícil, né? Talvez a pegadinha fosse em cima do E, pelo menos esquece, e pode, de repente, creio eu que se você multiplicar esse com esse, talvez dê, multiplicar esse separado e somar, talvez tenha a resposta aqui. Então, cuidado, se usar o E, é sempre multiplicar os eventos que ele está te falando. Então, o evento é o quê? Tem uma fila que começa com 4 sargentos e depois eu venho com 6 cabos. Beleza? Vamos seguir. Questão número 9. Considere a sequência ordenada de 3 comandos. Ande 5 metros, pare e gire 45 à esquerda. Uma pessoa que está em um ponto A e executa essa sequência ordenada de comandos repetidas vezes até voltar pela primeira vez ao ponto A de partida e parar, terá caminhado no total. Então, imaginar o seguinte, eu tenho essa figura que eu vou pôr 90 graus aqui. 45 graus vai me dividir esse lado ao meio. Então, pegando aqui, imagina a figura que eu tenho. Eu vou vir aqui, deixa eu começar aqui embaixo. Eu vou vir aqui e vou andar 45 graus aqui, certo? 45 graus aqui fora. Tá aqui fora. 45, opa. Aqui fora está esse ângulo. Ó. Então, pensando aqui, ele forma 45 graus à esquerda. Então, ele vai virar à esquerda e vai dar 45. Aqui é o que falta para dar 180, que no caso é 135. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Ele vai dar 45, depois 45, depois 45, depois 45, 45 e 45. Nossa, ficou uma porcaria o meu desenho. Mas quem curte o UFC vai ver que isso vai formar um octógono. Nossa, pessoal, que voodoo. Parecia um voodoo mesmo, eu concordo. Deixa eu melhorar um pouquinho o meu desenho aqui. Nossa, pessoal, você podia colocar já o desenho pronto. Mas eu gosto de fazer na mão aqui.
Muito bem, formei um octógono. Se cada lado tem 5 metros, vai ser 5 vezes 8, vai dar 40 metros. Nossa, professor, mas na prova, será que não tinha uma outra forma de achar isso? Tem. Se você entendeu que o ângulo externo aqui é 45 graus, a gente consegue matar essa questão por essa relação. O ângulo externo, se forem todos os lados iguais, que é o caso aqui, porque ele fala que é sempre 5 metros que ele anda, então ele está dizendo o seguinte, todos os lados são iguais. Então você vai ter um polígono regular. O que é um polígono regular? Todos os lados são iguais, todos os ângulos internos são iguais, todos os ângulos externos são iguais. De novo, você vai ter todos os lados iguais, todos os ângulos internos iguais e todos os ângulos externos iguais. Qual que é a vantagem de saber que todos os ângulos externos são iguais? A soma de todos os ângulos externos sempre é 360. O ângulo interno muda de polígono para polígono, mas o externo sempre quando eu somo dá 360. Então, se eu souber que o ângulo externo é 360 dividido por n, porque se são todos iguais, é só saber o número de lados, certo? Nesse caso, eu não sei o número de lados, mas eu sei o ângulo externo. O ângulo externo é 45 graus. 45 graus é 360 dividido por n. Vamos inverter aqui, ó. O n vai para lá e o 360 passa a ser dividido por 45. Então, o n fica sendo quem? Vamos dividir por... dá para dividir direto por 9, né? Aqui vai dar 40, por 9 aqui vai dar 5. 40 divide por 5, ao lado que eu falei aqui que ia dar n igual a 8. Se eu tenho 8 lados e cada lado vale 5 metros, eu vou cair aqui no 40 metros. Nossa, professor, é simples assim? Se você souber isso, grave então. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus. Se eu te der o ângulo externo, você divide e você tem o total de lados. Viu que bonito? Ah, professor, mas se ele me desse o ângulo interno? Aí você calculava o externo. Se eu te der 135 graus internamente, o externo é 45. Se eu te falar que 150 graus é o ângulo interno, o externo é 30. É assim que a gente vai fazer. Ah, mas tem uma forma, né, professor, que calcula o ângulo interno? Tem também. O ângulo interno, ele é 180 e multiplica n menos 2 sobre n. Essa fórmula é bom saber? É bom saber. Vou ter uma aulinha que eu vou falar só sobre isso, eu ensino a deduzir essa fórmula para você não se enganar no dia da prova, se você por acaso esquecer. Mas olha só a diferença e a complexidade dessa forma para essa forma. O que você teria que fazer aqui? Colocar os 135 graus igual a 180, n menos 2 dividido por n. Muito aluno faz a distributiva aqui, eu não gosto de fazer, eu dou uma invertida aqui primeiro, para mexer um pouco os números, então eu desço 135 para cá, e aí eu vou fazer o quê? A simplificação. Eu vou dividir por 3, por exemplo, eu vou simplificar por 3, aqui vai me dar 60, aqui por 3 vai me dar 45, aqui eu divido os dois por 15 agora, por 15 aqui vai me dar 4, aqui vai me dar 3, aí agora eu faço a distributiva, vai ficar o 3n, né? Eu vou voltar esse cara para cá dividindo, distributiva vai me dar 4n menos 8, agora eu passo menos 8 para o outro lado, ele passa positivo, eu trago esse 3n para cá e ele vem negativo, eu deixo isolado para ficar sempre o valor positivo nas variáveis. Então 4n menos 3n fica o n, o 8 foi para o outro lado, ficou positivo, n igual a 8. Chegava do mesmo jeito, mas dá muito mais conta, e a chance de errar isso aqui é gigantesca. Então, eu ensino o seguinte, ele está falando de ângulo interno e ângulo externo, usa o ângulo externo, divide por 360 e você tem o total de lados de qualquer figura. É muito mais útil. Questão número 10. O gráfico a seguir apresenta a distribuição do número total diário de ligações atendidas por Kleber e Rosângela em uma central de solicitação de serviços, na segunda e na terça-feira da semana passada. Com base nas informações apresentadas, assinar a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira. Olha, necessariamente verdadeira. A questão que eu não coloco isso aqui não é à toa, tá? Então toma cuidado aí. Kleber atendeu 90% das ligações recebidas nos 2 dias. Se você somar 30 com 60, você tende a achar que é isso. Mas, gente, não é. Porque aqui tem a ver com o número de ligações. Vamos supor que aqui eu tive 1000 ligações. Nesse dia, ele atendeu 300, o Kleber. E aqui ele atendeu, a Rosângela atendeu 700. Vamos supor que aqui tenham sido 100 ligações. Aqui ele vai atender 30. Aqui ele vai atender 70. Se eu somar 1000 com 100, vai dar 1100. 330 não vai ser 90%. Tá? Então, esse negócio da porcentagem ela funcionaria se estivesse falando do mesmo dia. Mas de dias diferentes, eu tenho que saber os valores. Isso tem sido uma questão que tem caído bastante dentro da VUNESP. Ele colocar 2 dias, falar de porcentagem e você achar que está sendo a mesma coisa. Não.
a porcentagem é uma razão dos números que eu tenho para resolver. Então, eu não posso olhar a porcentagem bruta, a porcentagem, e fazer conclusões sobre ela, tá? Então, por exemplo, não vai dar certo aqui. Espero que esse exemplo tenha ficado claro. Então, tendo o valor, eu consigo dizer o quanto ele atendeu nos 2 dias. Eu teria que calcular 330 e ver quanto isso é de 1.100, tá? Não vai dar 90%, beleza? Então, isso aqui está errado. Rosângela atendeu mais ligações na segunda-feira do que as ligações que ela atendeu na terça-feira. Olha aqui o exemplo ó, que eu dei. Aqui ela atendeu 700. Aqui ela atendeu 70. Já deu errado, entendeu? Ah, não, eu falei besteira, porque aqui podia ser o contrário, né? Aqui poderia usar o quê? Nesse exemplo, aqui ele poderia pôr o 100 e aqui ele poderia ter o 1.000. Aí já deu errado. Aí aqui, ó, ficaria o quê? Aqui ficaria 700 e aqui ficaria 70. Pô, falei besteira. Aqui, 70. E nesse caso aqui, ela atendeu a Rosângela, o preto, né? 40% aqui. Então aqui ela teria atendido 400. Mas mesmo assim, ó, olhando nesse exemplo da porcentagem, aqui que na segunda-feira, tendo 100 ligações, ela teria atendido 70. Ok, ela atendeu 70%. Na terça-feira foram 1.000 ligações. Ela atendeu 400. O que ela fala? Que ela atendeu mais ligações na segunda do que ela atendeu na terça. Está errado. Mais uma vez, eu não posso relacionar porcentagem sem ter os valores. Entendeu? Então, vamos imaginar que na terça-feira é o dia que pega fogo lá no serviço, que mais gente liga, porque aconteceu algum evento, sempre tem algum evento diferente. Entendeu? Então, vai ilustrar. Não posso bater o olho na porcentagem e falar que porque uma porcentagem de um dia é maior, ele é maior do que no dia anterior. Depende do valor daquele dia. Se os valores forem os mesmos, aí sim isso é uma verdade. Mas quem garantiu que são os mesmos? Ninguém, né? Então, espero ter ajudado. Na terça-feira, para cada 2 ligações atendidas por Rosângela, Kleber atendeu 3 ligações. Vamos usar o valor que eu tenho aqui para ajudar? Vamos pegar os mesmos 1.000. Vamos pensar que aqui eu tenho 1.000 ligações. Vamos pôr 100, vai, para facilitar. Vamos chutar 100 ligações aqui. Se eu tenho 100 ligações, o Kleber atendeu 60 ligações. E a Rosângela atendeu 40 para fechar as 100 ligações. Para cada 2 ligações atendidas por Rosângela, Kleber atendeu 3. Vamos ver se é verdade? Vamos pôr o 40 e fazer a razão. Isso aqui, na verdade, 2 para 3 é uma razão. Vamos simplificar o 0 com 0 e dá para dividir os 2 por 2. Vai dar 2 sobre 3. É fato. Para cada 2 ligações da Rosângela, o Kleber atendeu 3. Show de bola. Essa aqui é a resposta. Vamos analisar as demais. Na segunda-feira, a Rosângela atendeu 10% a mais do que o número de ligações atendidas na terça-feira. Não dá para dizer. Espero que tenha ficado claro com esse exemplo aqui. Não dá para comparar dias diferentes, porque eu não sei o número de ligações que tiveram nesses dias. O número total de ligações recebidas na terça-feira foi igual ao número total de ligações atendidas na segunda-feira. O problema não falou isso. Não falou isso. Então, necessariamente, o que aconteceu é o que está na letra C. Espero que eu tenha ajudado. Não me erra isso. Não veja a porcentagem de dias diferentes, que podem ter números diferentes, e fazer essas considerações. Beleza? Olha lá, hein? Você tá assistindo meu vídeo? Tá assistindo minha aula? É minha aluna, é meu aluno. Bora aprender, ser um estudante extraordinário de matemática, fazer, revisar, fazer suas anotações e ficar ali, ó, todo dia, nem que seja 15 minutos, faz uma continha. Você vai moer a prova. O professor garante. Questão número 11. Sobre os salários brutos dos servidores A, B, C, D, E e F, sabe-se que o salário bruto de D é 1.250 mais baixo que o de A. Vamos lá, então. D é igual, né, esse E aqui pode ser lido como E igual a 1.250 mais baixo que o A. Vocês viram comigo, quando eu falo que é mais baixo, eu tenho que escrever o A menos o valor que ele fala, 1.250. E 420 mais alto do que o de B. Esse E, ele está falando E em relação ao B, tá? E o D é 420 mais alto que o B. Então, o D é o B mais 420. Cuidado com essa conjunção E que aparece aqui, que é aditiva, né? E vai juntar os dois sujeitos aí. Então, vai ser o D menor que o A e o D maior que o B. E o salário bruto de E é 1.724 mais alto que o de A. Então, o E é igual ao A mais 1.724. Muito bem. E 3.394 mais alto do que o C. Mesma coisa, está falando o E de novo. O E, então, passa a ser o C mais 3.394. Muito bem. E que o salário bruto de C, então o C, é 450 mais alto que o de F. Então vai ser F mais 450.
que é de 6.200. Então, o F é de 6.200. Esse Q é aqui. O salário bruto de F é de 6.200, tá? De que o salário bruto de, que o salário bruto de F é. Então, teria que ter um pouquinho de português aqui para andar dentro desse universo com várias relações de salários. É também um sistema de equações do primeiro grau. Porém, eu não tenho uma relação que une todas. É só eu ir substituindo na escadinha aqui, onde der para encaixar o encaixe, que eu vou ter nos valores. Então, é um sistema, mas eu não dependo de pôr em evidência nem nada. Aqui eu posso, por exemplo, tem um F aqui, eu tenho um F. Então, se eu substituir esse F aqui, eu calculo o valor do C. Então, quem é o C para mim? É 6.200 mais 450. Logo, o salário C vai ser de 6.650. Só somar. Aí eu pego esse C e substituo aqui. Então, o E vai ser quem? Vai ser o 6.650 mais 3.394. Essa soma vai me dar que o salário E é de 10.044. 10.044. Muito bem. Seguindo aqui. Vamos lá. Aqui eu vou ter o quê? Que o E, que é 10.044, é 10.044. Opa, 10.044 mais 1.000. Opa, falei besteira. Aqui é o contrário. Aqui eu tenho o salário do E, que é 10.044, que é igual ao A mais 1.724. Vamos descobrir o A, então. Aí você vai passar para o outro lado negativo. Logo, o A, que é o salário que eu quero descobrir, é 10.044 menos 1.724. Logo, o salário A vai ser de 8.320. Beleza, calculei o A. Vou jogar aqui agora. O D é igual ao A, que é 8.320, menos 1.250. Logo, o salário D é de 7.070. Na prova, recomendo que faça todas as continhas aqui, vai perder um pouco mais de tempo, mas acerta. E aqui eu vou calcular o valor de B agora sabendo o quê? Mesma coisa, o D é 7.070, que vai ser igual, deixa eu apagar a setinha aqui, fazer menorzinho. 7.070 é igual a B mais 420. Esse 420 vai para o outro lado subtrair, logo o B é 7.070 menos 420. O B vai ser igual a 6.650. Então, eu cheguei em todos os valores dos salários pagos aí. Vou destacar eles aqui. E ele pediu o que na questão? Ele falou, olha, eu quero o salário bruto mais alto ao salário bruto mais baixo, o mais baixo, comparando o salário bruto mais baixo, o salário bruto mais alto é maior em? Então, eu vou pegar o mais baixo de todos, que é os 6.200, e vou pegar o mais alto de todos, que é o 10.044. Então, eu vou fazer 10.044 menos 6.200. Essa diferença vai me dar 3.844 reais. Letra B. Beleza? Então, uma conta simples, tinha que montar as equações com cuidado, lembrando aqui o professor falou que o menos você sempre vai pegar o maior e tirar ele, e substituindo e fazendo muita continha de mais e de menos, tá bom? Chegamos aí na parte conceitual de lógica, e aqui eu vou passar um pouquinho para não ficar muito alto, eu vou tentar ser bem conciso como eu fiz até agora, tá? Considere a seguinte afirmação. Eu canto ou assovio. Uma negação lógica para a afirmação apresentada é negação, sempre está presente na prova da VUNESP. E a negação do ou, sempre eu troco por e. Então, na prova, você chegou e viu o ou, eu estou negando, pode excluir o ou. Tá? Então, nunca vai ser o ou. Não me ajudou muito, porque o resto tudo tem e. Beleza, então vou pensar na próxima etapa. Eu sempre troco por e nego as duas. Então, é sempre assim, o ou e o e, a negação eu troco um pelo outro. Então, o ou eu troco pelo e, o e eu troco pelo ou. Mas não é só isso. Eu preciso negar as duas proposições. Então, o eu canto fica eu não canto. Então, eu tenho que achar que o eu não canto. Aqui tem eu não canto, ok. E o assovio fica eu não assovio. Então, tá aqui, ó.
não, assovio, não assovio, canto, não canto, trocando pelo E. Essa é a resposta correta. Ah, professor, ele pode inverter? Pode. O único que não pode inverter é o se então. O se então ele tem antecedente e consequente. Você não pode inverter porque troca a conclusão lógica, tá? Então, pega essa dica, deixa anotado aí. Como é que faz a negação do E? Troca por OU, nega as duas. Como é que faz a negação do OU? Troca por E, nega as duas. Então, o E e o OU eles se trocam e negam os dois. Você sempre vai acertar essa questão, tá? Parece, lógico que parece um assunto difícil, mas não é, tá bom? Vai ter uma aula só de lógica da argumentação aqui no canal em breve. Eu vou ensinar essa dica para você nunca mais errar. Então se inscreva, assine a notificação e se prepara. Se você não passou nessa prova, nas provas que você fez esse ano, segue o professor que eu garanto, 2024 de ser aprovado. Eu iniciei um grupo de matemática e vou iniciar um grupo de lógica, vai estar aqui nos comentários, que vai começar a funcionar em 2024. Então entre nesse grupo, fica mandando o material que você tem dúvida lá para incubar aqui com o professor. Em 2024 eu vou entrar com todo o conteúdo para ajudar você a ser aprovado. Considere verdadeira a afirmação: Amanda é policial militar. E falsidade é a afirmação: Amanda é sargento. Nessas condições, é necessariamente verdade a afirmação: muito bem. Ele está falando que é verdadeira. Amanda é policial. Ele falou que isso é verdade. E falsidade é a afirmação: Amanda é sargento. Ele falou que isso aqui é falso. Isso aqui é verdade. É necessariamente verdadeira a afirmação. Novamente, ele vai usar o quê? Os conectivos. O E, o E, o E, o OU e o OU são conectivos. São 5 conectivos que nós temos na lógica. E, ou, se, somente se e se então. Eu preciso conhecer as características dos 5 para poder acertar as questões na prova. O E, por exemplo. O E, se você tiver um falso, ele fica falso. O OU, se tiver um verdadeiro, ele fica verdadeiro. O OU só é verdade se for diferente. O se somente se só é verdade se for igual. E o se então só é falso quando forma Vera Fischer. Verdade para o primeiro, falso para o segundo. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar e analisar. Amanda é policial militar. Amanda é policial? É uma verdade. E é sargento. Isso aqui é falso. O que o professor falou? No E, um falso deixa a proposição inteira falsa. Um falso é falso no E. Beleza? Amanda não é policial. Se é verdade aqui, aqui é a negação. Então isso aqui fica falso. Como eu coloquei o E, lembra comigo. Um falso é falso. Então isso aqui já ficou falso. Amanda não é policial militar. Se Amanda é policial verdade, Amanda não é policial é falso. E não vou nem perder tempo. Coloquei um E, sei que se um falso deixa falso. Amanda não é policial militar. Aqui é verdade que é policial, então aqui desce que é falso, é a negação. Ou não é sargento. Olha que bonito, ó. Amanda é sargento, é falso. Não é sargento, fica o quê? Verdade. Então, se é sargento, é falso. Não é sargento, é a negação disso. Então, se lá é falso, aqui é verdade. E o ou, o que o professor falou? Que um verdadeiro deixa verdadeiro. Apareceu verdade aqui? Essa afirmativa que é necessariamente verdade. Vamos olhar de baixo, ó. Amanda não é policial. Isso é falso. Você que deu com essa caneta? Isso é falso. Ou é sargento. É sargento também é falso. Viu? Não tem um verdadeiro. O ou precisa de um verdadeiro para ser verdadeiro. Aqui não tem nenhum verdadeiro. Então isso aqui fica falso. Acabou. Questão 13, letra D, com certeza. Então se inscreva aí que em breve vai ter um conteúdo de loja da argumentação. E eu garanto, se você assistir essas aulas, não erra nenhuma. É gabaritar a lógica. 14. Considere verdadeiras duas afirmações a seguir. Se hoje eu estudo, então amanhã eu trabalho. Amanhã eu não trabalho. Com base nas informações apresentadas, conclui-se corretamente que esse tipo de questão eu chamo de lógica condicional. Eu vou travar tudo isso aqui para ser verdade. Ah, professor, mas a questão falou. Se a questão falar, ótimo. Se a questão não falar, você faz a mesma coisa. Porque quando eu concluo duas premissas como verdadeira, a conclusão obrigatoriamente tem que ser verdadeira, para você ter um argumento válido.
Então, o que a gente faz? Se a questão não falar nada, você considera como sendo verdadeiro também e faz todas as conclusões decorrentes. Quando a questão falar, é bem mais simples. Então, aqui está falando o seguinte, amanhã eu não trabalho. Isso é verdade. Aqui em cima eu tenho amanhã eu trabalho. Concorda que eu tirei o não? Então, eu estou negando. Então, se aqui é verdadeiro, aqui fica falso. O que eu falei na questão anterior? Nunca o se então pode formar isso aqui, ó. É a única situação que isso é falso. E aí os cursinhos ensinam de duas formas, né? Ou os cursinhos do professor. É comum, eu falo o seguinte, se formar Vera Fischer, é a condição que fica falsa. Quer mais um para você gravar? A velha fofoqueira é falsa. É tudo para ajudar você. Olha só. Então, se eu falar a velha VF falsa. Então, qualquer um dos dois aí que você ajudar, que você gravar, te ajuda, tá? Então, o se então só tem uma situação que vai ser falso. É quando for verdade para o primeiro e falso para o segundo. O que aconteceu? Eu tenho falso aqui, mas eu quero que isso seja verdadeiro no final. Eu não posso pôr que isso aqui é verdade, porque for Maria Vera Fischer, daria falso, ou for Maria Velha fofoqueira, falsa. Então eu sou obrigado a falar o quê? Que essa proposição tem que ser falsa. Por quê? Não formou Vera Fischer, ficou verdadeiro. Beleza? Então aqui agora que eu tenho o quê? Que é falso que hoje eu estudo. Mas eu quero a resposta que seja o quê? Que seja concluído corretamente, ou seja, aquilo que é verdade. Se hoje eu estudo é falso, o que eu vou ter como verdade? Vamos pensar na verdade aqui. Amanhã eu não trabalho é verdade. E se hoje o estudo é falso, hoje não estudo, o que vai acontecer? Como eu estou negando isso, isso aqui passa a ser verdadeiro. Então, hoje eu não estudo. É logo a letra A, está tudo errado. Beleza? Eu não consigo falar, hoje eu estudo, ontem eu não estudei. Eu não posso fazer conclusões que não estejam dentro das premissas. Então, ele não fala nada sobre o ontem, ele fala sobre hoje e amanhã. Tá? Então, esse que ele fala ontem, eu não posso concluir. Amanhã eu estudarei. Ele também não fala. Ele fala que hoje ele estuda e amanhã ele trabalha. Sobre estudar amanhã, ele não fala. Não pode ser essa aqui também, tá? Então, quando vocês fazem lógicas, são essas questões que são que trabalham com hipóteses, né, que eu chamo de silogismo hipotético, você só pode trabalhar concluir com aquilo que as premissas te oferecem. Então, só o que está escrito na premissa é que você pode concluir. Beleza? Questão número 15. Assinar a alternativa que contém uma equivalência lógica para a seguinte afirmação. Se durmo, então estou com sono. Quando eu peço equivalência, eu vou deixar aqui as duas dicas para vocês. A equivalência de qualquer proposição do se então, aqui lembrando que esse conectivo é o que fala do se então, ela é feita de duas formas. Uma equivalência, você inverte negando. Então você vai ter que ter o quê? Ela é invertida e negada. E costuma ser 90% das questões. Eu vou pegar a premissa que está escrito lá, vou inverter as premissas, né? Vou inverter as duas proposições. Premissa não, desculpa, as proposições. Eu inverto as proposições e nego as duas. Então, o que eu vou procurar aqui de início? Se eu tenho isso. Estou com sono. Então, ele tem que ir para frente e está escrito se não estou com sono. O que acontece? Ó, não tem. Ó, se estou com sono. Não é isso. Eu tenho que inverter e negar. Então, eu teria que estar aqui. Se não estou com sono. Então, isso está errado. Aqui ele só negou. Não pode só negar. Você tem que inverter negando. Então, o que acontece aqui? Primeira coisa, isso é o bizu que eu passo para os alunos. E acerta. Você procura uma alternativa que está invertendo e negando. Não apareceu. Se não apareceu, ele usou a regra do Neymar. O que é a regra do Neymar? Esse Neymar vai te dar a ideia do seguinte, ó. Você vai negar a primeira. Aqui, ó, esse sinal que aparece do Y aqui, ó, vai te dar o símbolo do conectivo ou, né? O ou é esse símbolo aqui, ó. Então, o Neymar vem o quê? Nega a primeira, troca o conectivo por ou
E o mar vem da ideia de você o quê? Mantém a segunda proposição. Então, agora a sua resposta, se não está usando o sem então, vamos agora por partes. A resposta não usou o sem então trocou por ou. Agora já começa a buscar o quê? Questão que não está usando o ou. Ó. Essa não está usando o ou, está errado. Essa não está usando o ou. Você ganhou só no bizu. Você não precisa nem fazer a questão continuando mais. Então é isso. Essa dica que eu dou aqui é super eficiente. Você procura o quê? Aqui inverteu negando. Não tem risca. Então não é usando o sem então. Para usar o sem então, tem que inverter e negar. Se não inverteu negando, tem que usar o ou. Aí você eliminou tudo, só essa resposta usando o ou. Acabou. Você vai passar na prova. Só de usar esse bizu aqui. Ah, mas professor, ficaram duas alternativas com o ou. Não deu certo esse bizu. Às vezes não dá certo sempre também, né? Vai funcionar. Mas veja só, você usou o Neymar. Você vai negar a primeira. A primeira é a que vem antes. Não durmo. Tá aqui, ó. Neguei a primeira. Troca por ou, mantém a segunda. Estou com sono. A alternativa tem que estar estou com sono. Então lembrou do nosso Neymar, que não é uma negação para ganhar a Copa do Mundo, né? Mas é equivalente aqui para nós, beleza? Então usou o Neymar, é para fazer a equivalência. Fechou, gente? Muito bem. Opa! Foi mais rápido do que eu imaginava essa resolução, né? A gente fala que é correção, mas a VUNESP não erra, né? Pois é, a gente tem que às vezes entrar com recurso. Então deixa eu ficar grande aqui, só para fazer alguns comentários. O professor tem trazido muito conteúdo das provas da Polícia Militar, porque, como eu já disse em alguns vídeos, eu sou professor há 20 anos de matemática e raciocínio lógico e sempre trabalhei com os concursos da Polícia Militar. Meu filho já passou na prova, hoje é aspirante, então eu estou aqui rompendo os limites da sala de aula, trazendo para vocês, para você que está aí do outro lado, tudo que eu ensino em sala de aula, com uma única intenção, é te ajudar a evoluir dentro da matemática. Em breve vou colocar conteúdos separados por tópicos dentro do edital, tanto de soldado, sargento, todos os concursos que tem dentro da PM, para te ajudar a ser aprovado. Se você gostou do conteúdo do professor, eu peço que curta, que compartilhe, e também se inscreva no canal e me siga também no Instagram, onde eu passo diariamente muitas dicas, tá bom? Foi um prazer ter você até aqui, foi um privilégio ter você comigo até aqui. Espero de verdade que tudo que eu ensinei aqui te ajude de alguma forma, é a minha única intenção, é fazer realmente com que você evolua e supere as dificuldades que porventura exista quando você estuda matemática, quando você tenta fazer exercício de matemática, para garantir a sua aprovação. Eu tenho centenas de alunos aprovados, tem inclusive hoje muitos alunos meus no Barro Branco fazendo curso de formação, e é isso. Eu quero um dia cruzar com você e você fala, poxa professor, fiz o seu curso lá no YouTube, muito obrigado, porque eu sou perito criminal, então eu estou sempre nos locais de crime aí, hoje na cidade de Marília, mas em breve talvez a gente acabe mudando de cidade, por aí, ou de repente fazendo um curso em São Paulo, a gente se encontra e vai ser um prazer apertar sua mão, trocar um abraço, te conhecer pessoalmente, beleza? Espero realmente que tenha sido útil essa aula aqui. Como eu sempre digo, fique com Deus e bons estudos. Até o próximo vídeo. Tchau!